Boa tarde. O Clube Militar, a Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo, tem a honra de recebê-los para este evento, que integra o ciclo de palestras para o corrente ano. Antes de iniciá-lo, rogamos aos presentes desligar seus celulares ou colocá-los no modo silencioso. Adentrou este salão nobre o excelentíssimo senhor general de Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, presidente do Clube Militar, acompanhado do excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e dos excelentíssimos senhores presidentes do Conselho, demais clubes militares, ex-presidentes, ilustríssimas autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, invade o colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. O Clube Militar
cumprindo um de seus objetivos estatutários, que é o estudo e a discussão de assuntos nacionais de alta relevância, programou para este dia a realização da palestra O Poder Judiciário na Conjuntura Política Nacional, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores. O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra. Senhores ministros aqui presentes, desembargador Thompson Flores, meu dileto amigo, senhor Levi Fidelis, presidente do PRTB, senhoras e senhores, o clube, nessa tarde, se sente extremamente honrado com a presença do presidente do Tribunal Regional Federal número 4, desembargador Thompson Flores, para nos apresentar esta palestra sobre o poder judiciário na atual conjuntura nacional. E é mais do que importante a gente lembrar que para que viceje uma verdadeira democracia, é necessário o primado da lei e da justiça que faça cumprir essa lei. É assim que se destacam as grandes democracias. E é aquilo que nós almejamos para o nosso país. Que tenha um projeto e que todos nós, brasileiros, estejamos unidos em torno desse projeto. Hoje também é importante destacar, nós vemos as nossas Forças Armadas, em particular o nosso Exército, empregado em operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. E lamentamos profundamente que na data de hoje, em combate contra essas forças adversas, essa verdadeira guerrilha que ocorre na nossa cidade, tombou um dos nossos companheiros, um soldado do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado. A ele, a nossa continência e a família, as nossas condolências. Mas essa é a grande realidade. Nós, militares, juramos um dia defender essa pátria com o sacrifício da nossa própria vida. A nossa honra a esse jovem combatente. Antes de dar início à palestra, destacamos que o resumo do currículo vitae do excelentíssimo senhor palestrante encontra-se afixado à entrada deste salão. Imediatamente após a sua explanação, será iniciada a fase dos debates. Para os debates, ao longo da exposição, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letras de forma, em 2 vias, em um formulário próprio, e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las, as quais estarão circulando pelo salão, em condições de também fornecer o citado formulário. As perguntas serão encaminhadas ao coordenador, que terá o encargo de organizá-las e apresentá-las ao palestrante. Aquelas que não disserem respeito ao tema serão ignoradas. O senhor presidente do Clube Militar convida o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, presidente do TRF4, a proferir sua palestra. Senhor presidente, General Hamilton Mourão, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todas as autoridades civis e militares aqui presentes. E quero deixar registrado a minha satisfação e a grande honra de participar deste clube militar mais que centenário e que tanta importância teve na história do nosso país, no aprimoramento das nossas instituições políticas. Eu sou descendente de antigas e, posso dizer, ilustres famílias militares. Não só Thompson Flores, como Borges Fortes, Rego Monteiro, Abbott, Rodrigues Barbosa, esta última, inclusive, é a mesma família de um ex-presidente deste clube, o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, também de São Gabriel. Então, é com muita honra que eu venho nessa instituição. Quando, há mais de 40 dias, o general Mourão, logo depois que foi eleito presidente deste clube militar,
me honrou com o convite, eu sugeri a ele o tema o Poder Judiciário na conjuntura política nacional. Por óbvio que eu não vou falar de política partidária, nem teria sentido, tendo em vista a minha condição de juiz. Mas política, a participação do Poder Judiciário, isso sim, digamos, na política no sentido aristotélico da palavra. Eu gosto muito de história, e eu me recordo sempre de uma frase do grande escritor inglês Chesterton, onde ele dizia: todos os grandes homens da história que pretenderam realizar algo no futuro tiveram os olhos fixos no passado. Quer dizer, o passado, ele nos ensina a corrigir os equívocos lá realizados e a nos inspirar para as boas ações do futuro. Por isso, senhores, eu farei aqui uma pequena, não irei cansá-los, mas eu farei uma pequena linha do tempo do Poder Judiciário a partir do período republicano, e depois gostaria de trocar algumas reflexões com os senhores de um tema que eu estudei muito, muito mesmo, que é o caso Watergate, que me parece que tem muitas similitudes com a nossa crise que temos vivido nos últimos anos. O que os tribunais decidiram lá e o próprio processo político e o que pode nos inspirar aqui no nosso país. Na antiga história da França existe uma passagem muito interessante. Ao ser batizado por São Remi, perguntou-lhe o rei Clovis quanto tempo duraria o reino de França. A resposta do bispo de Reims veio breve e pronta: durará enquanto nele imperar a justiça. Então, senhores, isso foi dito pelo nosso general Mourão nas suas palavras iniciais. Não há sociedade que possa conviver por muito tempo sem a observância da lei, sem a observância dos regramentos que a própria sociedade constitui. E cabe a um dos poderes, o poder judiciário, interpretar a lei. E quando eu digo lei, falo lei no sentido lato, naturalmente, aqui compreendida a primeira das leis, que é a Constituição, fazer valer seus princípios e aplicar as sanções para aquelas pessoas, seja no plano civil, seja no plano criminal e seja no plano eleitoral, que descumprirem esses mandamentos. A partir da promulgação da República, o nosso Poder Judiciário ele se constituiu desde o Império, mas no Império ele não possuía o grande poder que Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, que é uma figura que está muito, digamos assim, esquecida, inspirado no estudo que ele fez do direito americano e do papel da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Constituição de 91 conferiu aos juízes brasileiros, todos eles, e em particular, naturalmente, ao Supremo Tribunal Federal, mas a todos os juízes, o grande poder político, repito, no sentido aristotélico, de interpretar a Constituição e fazer mais do que isso. Ao interpretar essa Constituição, reconhecendo, naquelas hipóteses, que uma determinada lei, determinado ato normativo contrariou essa Constituição, o grande poder de declarar a sua inconstitucionalidade. Isso não é pouca coisa, senhores. Há um autor que escreveu um belíssimo trabalho sobre a Constituição americana, Lawrence Baum, de Supreme Court. Na edição que eu tenho, que é a edição de 2007, se não me falha a memória, ele faz um estudo que a Suprema Corte dos Estados Unidos, desde que ela foi instalada, final do século XVIII, até a edição daquela obra, 2007, declarou a inconstitucionalidade de 1.080, repito, 1.080 leis estaduais. Isso em 214 anos. Cavalheiros, eu não estou errado se disser que no Brasil talvez se declare isso por semestre. Por semestre. Aí os senhores vejam a importância desse poder político. Político, repito, não no sentido político partidário, político no sentido aristotélico da palavra, no melhor sentido, que é essa atribuição de controlar a ação dos demais poderes. É o poder judiciário, isso o grande Rui dizia. Rui Barbosa dizia, o poder judiciário é aquele que fala por último na questão da interpretação da Constituição. É óbvio que um presidente da República também interpreta a Constituição, dá sua orientação através da Advocacia Geral da União ao poder executivo dessa interpretação, o mesmo legislativo. Mas quem dirime
Isso, em última instância, é o Poder Judiciário e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. Por que esse número gritante entre a experiência americana e a experiência brasileira? Muito simples. A Constituição americana possui 7 artigos, 20 e poucas emendas. A nossa Constituição atual, só o ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquilo que deveria ficar lá para regular o direito intertemporal, possui, se não estou equivocado e não tiver alterado, 114 artigos. É o tamanho da Constituição da Itália, para os senhores terem uma ideia. O corpo principal da Constituição, mais de 245 artigos, que se subdivide em artigos, incisos e parágrafos, chegaremos tranquilamente a mais de 500 dispositivos. Cedo ou tarde, teremos que nos debruçar sobre isso, ou elaborando uma nova Constituição, ou fazendo uma lipoaspiração nesta Constituição, e mantendo nela aquilo que realmente comporta a dignidade de ser um artigo, uma matéria a ser tratada pela Constituição. A nossa primeira Constituição republicana tinha 91 artigos. O anteprojeto foi elaborado por Rui Barbosa. Todo mundo se lembra de Rui Barbosa como o primeiro-ministro da Fazenda e esquece que ele foi vice-presidente, vice-chefe, a expressão utilizada, vice-chefe do governo provisório, junto com o Marechal Deodoro, que era o chefe do governo provisório. Ele era realmente a cabeça pensante da nossa República. E ele elaborou um projeto de Constituição através de um decreto que vigorou até entrar em vigor a Constituição de 1891. Tá? E ele se inspirou muito no direito norte-americano. E essa Constituição, para a época que foi criada, foi uma boa Constituição, a Constituição de 91. Ela só teve uma emenda, só sofreu uma emenda, que foi uma emenda, se não me falha a memória, de 1926. Houve uma reforma na Constituição, mas ela se manteve rígida, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, e atendeu, digamos assim, à missão que o Poder Judiciário, que o novo regime, no caso o republicano, conferia aos magistrados. E ali havia, naquele período, nós tivemos, isso é muito importante, grandes ministros da Justiça. O primeiro ministro da Justiça do governo republicano foi Campos Salles, que mais adiante viria a ser presidente da República. Foi ele que, ao editar o decreto 848, organizou a Justiça Federal, que então se instalava no Brasil, e conferiu esse grande poder aos juízes. Pouco adiante, em 1894, o Parlamento brasileiro aprova uma lei muito importante, que não faz muitos anos, completou 100 anos e passou em albis esse momento. A Lei 221. Esta lei disciplinou a declaração de inconstitucionalidade de leis e conferiu aos cidadãos e cidadãs lesados em seu direito uma ação própria para discutir a constitucionalidade das leis e atos normativos. Essa lei é uma lei muito bem redigida. Repito, era uma época que tínhamos um congresso de alguém da categoria de um Rui Barbosa. Tá? E essa lei vigorou por muitos anos. O meu avô, que foi juiz durante mais de 50 anos, ele me disse que nos anos 50, início dos anos 50, ele era juiz da Vara da Fazenda Pública em Porto Alegre, que na época fazia, às vezes, de juiz federal também, ele aplicou esta lei. E era uma lei bastante adiantada para o momento em que ela foi editada. Tínhamos um congresso realmente de muita categoria. Também foi ministro da Justiça, de grande categoria, o presidente Epitácio Pessoa. Depois veio a ser presidente da República e, até agora, foi o único ministro do Supremo que, depois de ministro Supremo, veio a ser também presidente da República. Tal qual, nos Estados Unidos, William Taft, só que lá no caminho inverso. William Taft foi primeiro presidente da República e depois juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos. Epitácio Pessoa, ano que vem, nós estamos comemorando o centenário da missão francesa, que é um assunto tão caro aos senhores militares, pois Epitácio Pessoa foi justamente o homem que chefiou a delegação brasileira em Versalhes e foi o grande promotor, foi ele que organizou, juntamente com o seu adido militar, que era o avô do nosso coronel Malan, né, o general Malan Dangrone, e que organizou a vinda, nos anos 20, da missão francesa e que tanto influenciou as Forças Armadas brasileiras. Epitácio Pessoa é eleito presidente da República e, depois de presidente da República, é escolhido juiz da Corte Internacional de Justiça. Os senhores vejam, nós já tivemos um presidente que, ao deixar o seu mandato, veio ocupar o cargo honroso eleito
pela Liga das Nações, que antecedeu a ONU, juiz da Corte Internacional de Justiça. Ano que vem faz 100 anos do início da sua presidência. O Poder Judiciário, com a Revolução de 30, dois fatos importantes, né, que foram, digamos assim, que houve, digamos assim, uma alteração no Brasil. Com a vinda do presidente Getúlio Vargas, a presidência, a chefia do governo provisório, é dissolvido o Congresso, né, o próprio Supremo Tribunal Federal, alguns dos seus membros são aposentados compulsoriamente, e o presidente Vargas procede a uma reorganização da magistratura nacional. E ele nomeia uma comissão muito importante, a chamada Comissão do Itamaraty, que ela vai não só elaborar estudos que depois vieram a servir de subsídio na Constituinte de 34, mas ela elabora um projeto do primeiro Estatuto da Magistratura, uma primeira lei orgânica da magistratura, que não foi levada adiante, isso é um antigo anseio dos setores mais esclarecidos da magistratura, e que só vem a ser aprovado no final do governo do presidente Ernesto Geisel. Mas Getúlio Vargas, em 30, ele atende ao antigo anseio do Brasil, que é a criação da nossa justiça eleitoral. Em 1932, é editado o nosso primeiro Código Eleitoral, Código de 32, ele leva para o Ministério da Justiça, e aqui eu estou repisando, eu só estou falando nos ministros da Justiça falecidos, porque é um ministério extremamente importante, e que, digamos assim, nos últimos anos me parece que tem sido relegado a uma função não está se dando o devido valor ao que a importância do ministério. É o ministério mais antigo do Brasil. O presidente da República, quando imposta o seu ministério, o primeiro ministro a receber a posse e a contrassinar as demais nomeações é justamente o ministro da Justiça. Ele leva para o Ministério da Justiça um professor gaúcho, e aqui vai o nosso bairrismo gaúcho, Maurício Cardoso. Este homem elabora o primeiro Código Eleitoral do Brasil e cria a Justiça Eleitoral. O meu avô inicia sua magistratura em 1933, então ele pega o início da Justiça Eleitoral. Cabe ao grande ministro da era vitoriana da Inglaterra, Benjamin Disraeli, ele percebe, ao promover a renovação das instituições políticas inglesas, ele percebe que há um ponto fraco na Inglaterra. As disputas eleitorais, frutos do resultado da eleição, eram decididas pelo próprio poder legislativo. E ele percebeu que, efetivamente, não pode ser justamente o poder que está sendo constituído numa eleição que vai ele próprio decidir da validade ou não das eleições. E ao promover em 1868, vejam só, 1868, a renovação das instituições políticas inglesas, ele amplia o direito de voto e uma série de relações que eram um voto censitário, só as classes elevadas podiam votar. A partir de então, a grande maioria da população passa a votar, os irlandeses. Não se esqueçam que a questão irlandesa só foi resolvida agora, no governo Tony Blair, ontem, né, em termos de história. E ele, nessa lei, ele aprova essa grande inovação. Não. O contencioso eleitoral passará a ser julgado pelos tribunais, as cortes de justiça. Um outro gaúcho, me perdoe, um outro gaúcho, Assis Brasil, em 1923, atento, um estudioso da história, diz: nós também precisamos disso. Porque uma das falhas que eram imputadas à Primeira República era justamente isso. Quer dizer, as contendas eleitorais eram decididas no parlamento. E muitas vezes, os senhores abram qualquer livro de história da Primeira República, ou também República Velha, se dizia, não, mas muitos não foram eleitos, mas não tomaram posse, porque a maioria que se formaram, então, não reconhecia o direito de um ou determinado candidato eleito de tomar posse. Em 32, Getúlio Vargas atende a esse antigo anseio da sociedade brasileira e cria a Justiça Eleitoral. E aqui uma ironia.
A justiça eleitoral, nós atravessamos ao longo de nossa história várias vicissitudes políticas. A justiça eleitoral sempre esteve atuante, com exceção do período do Estado Novo. O mesmo homem que a criou, a extinguiu, em 37. Mas nós voltaremos ainda a 37. Volta e meia se fala do período de 64, a partir de 1964, a justiça eleitoral atuou de forma decisiva. Quando, por exemplo, o então professor Fernando Henrique Cardoso concorreu, em 78, a vaga, se não me falha a memória, de suplente de senador, foi a justiça eleitoral, de todas as instâncias até o Supremo Tribunal Federal, que assegurou a ele o direito de concorrer. Quando se debateu a questão, os senhores devem se lembrar, do colégio eleitoral, se discutiu se a fidelidade partidária valeria no voto, naquela eleição que Tancredo Neves concorreu com o deputado Paulo Maluf, houve uma consulta, o TSE, e o TSE entendeu que ali o princípio da fidelidade não estava inscrito e cada parlamentar poderia votar como entendesse. Aquela decisão foi decisiva. Se não me falha a memória, o presidente do Tribunal Eleitoral, na oportunidade, o TSE, era o saudoso ministro Oscar Corrêa, que também foi um grande ministro da Justiça. Então, os senhores vejam que em vários momentos da nossa história, a justiça eleitoral e a própria justiça, elas sempre tiveram presentes e atuantes. Eu costumo dizer o seguinte, e isso eu recordo do meu saudoso avô, que foi juiz durante 50 anos, e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, durante 13 anos, ex-presidente também do Supremo, e ele me dizia sempre o seguinte, por maiores que sejam as garantias dos juízes, é na personalidade do juiz, é na sua coragem moral que reside, na realidade, a grande garantia dos juízes. O juiz pode estar coberto de garantias, mas se ele não exercer, em certos momentos, até a sua coragem moral, né, de nada adiantarão. E houve momentos, nós mencionamos aqui algumas decisões da Justiça Eleitoral, em período que, em razão da vigência do ato institucional número 5, os magistrados estavam despidos das garantias tradicionais, a inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, e, no entanto, eles agiram com independência. Então, volto a dizer, é na integridade moral dos juízes que reside a verdadeira garantia do Poder Judiciário e da própria democracia. Em 1937, com a vigência do Estado Novo, há 3 decisões que eu gostaria, históricas, que marcaram aquele período e a própria história do Brasil. A primeira, que justamente o homem que criou a justiça eleitoral foi o homem que a extinguiu. Em 1937, ele extingue a justiça eleitoral, Getúlio Vargas, e ela só vem a ser restabelecida com a queda do próprio Getúlio em 1945. Getúlio extingue a Justiça Federal. E isso acho que foi um dos grandes equívocos, né? Ele extinguiu a Justiça Federal, que só veio a ser restabelecida 30 anos depois, com o presidente Castelo Branco, que restabelece na sua plenitude a Justiça Federal e está aí até hoje prestando relevantíssimos serviços ao Brasil. Um outro fato interessante, e que só houve uma decisão até hoje na nossa história, e foi reproduzida a segunda há dois anos e poucos. O Tribunal de Contas da União, em 1937, profere uma decisão muito importante. Embora o Tribunal de Contas não integre o Poder Judiciário, os seus membros possuem as garantias e prerrogativas dos magistrados. E este fato merece registro, que eu vou lhe dizer. O Tribunal de Contas, ao examinar as contas do presidente Vargas, em 1937, o relator dessas contas é meu tio bisavô, ministro Francisco Thomson Flores. E ele se pronuncia pela rejeição das contas do presidente, porque essas contas não observaram os princípios da contabilidade pública. O mesmo problema que tivemos há uns 2 anos atrás. O Tribunal de Contas, por unanimidade, acompanha o voto do relator, o ministro Thomson Flores, e manifesta pela rejeição das contas do presidente. Um grande político que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Aleomar Balheiro, ao comentar, que era um homem que conhecia profundamente a ciência das finanças, ele faz um estudo muito interessante sobre essa decisão, e ele conclui
que esta decisão antecipou o golpe do Estado Novo, o golpe de 13 de novembro, por dois motivos. Por um motivo principal, porque ela expunha o presidente Vargas ao processo de impeachment. E menciona dois fatos, logo posteriores a essa decisão, que parecem corroborar a interpretação do ministro Balheiro. A Constituição de 37, no seu artigo 177, ela possuía um artigo que permitia ao presidente da República aposentar, demitir e tornar sem efeito qualquer ato contrário ao regime. E um dos primeiros agraciados com esses atos foi justamente o ministro Francisco Thomson Flores. De imediato, o presidente Vargas aposenta compulsoriamente o ministro Francisco Thomson Flores, torna sem efeito aquela decisão e a Constituição de 37, diga-se de passagem, apequenou muito a função do Tribunal de Contas da União. E essa decisão histórica, proferida com base justamente no exame das leis de contabilidade pública, só veio a ser repetida na história praticamente 70 anos depois, agora na decisão, quando examinou o Tribunal de Contas, há quase 3 anos passados, as contas da presidente Dilma Rousseff e as rejeitou. Os motivos foram os mesmos, a violação das normas de contabilidade pública. Houve uma série de anistias, não vou discutir o merecimento delas ao longo desses anos todos. O ministro Francisco Thomson Flores segue insepulto até hoje. Quer dizer, foi punido por cumprir seu dever e até hoje eu vejo que o parlamento muitas vezes restitui mandatos, presta homenagens póstumas, e eu não estou emitindo nenhum juízo depreciativo quanto a isso. Mas apenas o ministro Francisco Thomson Flores até hoje. Uma vez um amigo meu me disse, quando veio a Constituinte de 46, poderiam tê-lo reintegrado ao tribunal. Afinal, ele foi punido por exercer justamente as suas atribuições. Não tomaram nenhuma providência, me parece. Há um fato muito importante, também nesse período da era Vargas, que eu acho que nos dias de hoje merecem ser lembrados. Eu fico muito triste, eu já disse isso em mais de uma oportunidade, quando se anuncia qualquer vaga no Supremo Tribunal Federal, há um desfile de pessoas a se oferecer para esse alto cargo. Recordo-me das palavras de meu saudoso avô, que só conheceu Brasília em 68 para tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Teve seu nome submetido ao Senado, aprovado. Era impensável, ele e qualquer outro, de alguém ir de currículo em punho, de porta em porta, se oferecer para esse alto cargo. Então, em 1900, o doutor Fernando Maximiliano está por aqui. Está aqui, doutor Maximiliano. Quando houve a vaga de seu bisavô no Supremo, o ministro Carlos Maximiliano, o doutor Fernando Maximiliano é descendente de um dos mais ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Maximiliano. Na vaga de seu bisavô, o presidente Vargas indica, eu acredito que é possível que tenha aqui um mineiro, um dos maiores juízes do Supremo Tribunal Federal de todos os tempos, o ministro Orozimbo Nonato, era mineiro, e ele era o consultor-geral da República, cargo muito importante, os mais importantes da República. O presidente Vargas, naquela época no Estado Novo, não havia Congresso, né? O Congresso estava dissolvido, e não houve eleições, então, justamente, os únicos períodos em que as indicações para o Supremo não passaram pelo Congresso, pelo Senado, foi justamente no período de Getúlio Vargas. Em 30, quando ele assume, foi dissolvido o Congresso, e depois, no período do Estado Novo. Todos os demais períodos, as indicações foram submetidas ao Senado. O presidente nomeia o doutor Orozimbo Nonato, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Orozimbo Nonato faz uma visita, era praxe, eu não sei como está hoje, mas era praxe o ministro, depois de tomar posse, fazer uma visita de cortesia ao presidente da República. Ele não vai agradecer a indicação, mas era um ato, digamos assim, de cortesia que se faz ao presidente com a distinção. Faz uma visita. E o presidente Vargas, ao receber o já ministro Orozimbo Nonato, esse fato me foi contado pelo meu avô, o ministro Thomson Flores, e que a ele foi contado pelo saudoso ministro Luiz Gallotti. Então, é verídico.
o presidente Vargas inicia a conversa assim: ministro, há um processo. O ministro Orozimbo Nonato se levanta e diz o seguinte: presidente, se o senhor me indicou para o Supremo Tribunal Federal, ele nem deixou o presidente terminar a frase, se o senhor me indicou para o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de discutir esse assunto que o senhor tentou introduzir, o meu pedido de renúncia àquele alto cargo estará na sua mesa até o final do dia. Bom, o presidente Vargas, certamente surpreendido com este ato, que revela uma alta integridade, não estou dizendo que os outros não tenham, mas é isso que se espera de um juiz, ele simplesmente diz: ministro, se levanta, ministro Orozimbo, desejo-lhe uma grande magistratura, pleno êxito, muito sucesso. Reunião encerrada. Quer dizer, o presidente, diante de um fato dessa envergadura, ele nem discutiu. A história da França, ela é muito rica. Quando o imperador Napoleão abdica pela segunda vez depois de Waterloo, e a segunda restauração dos Bourbons, há um caso muito curioso, citado por um autor, Barrault. Ele possui uma obra que eu herdei de meu avô, La Morale Pratique, uma obra de 1916, onde ele noticia um fato muito interessante que nos deve servir de inspiração nesses moldes. A Corte Imperial de Paris estava para decidir um caso rumoroso e muito importante e de grande interesse do governo da França. E o Garde des Sceaux, que é o ministro da Justiça da França, faz saber ao presidente daquela corte que seria muito importante que a corte decidisse de maneira favorável ao governo, com o que estaria prestando um grande serviço ao governo. Ao que o presidente Séquier, que era um grande magistrado, responde: senhor ministro, este tribunal não presta serviços, ele presta jurisdição. Então, esta independência, senhores, esses exemplos da história, por isso que eu não vim diante desse quadro tão importante que aos senhores, procurei trazer esses fatos, digamos assim, que nos sirvam de inspiração. Foi na Constituição de 37, e aqui é o quarto elemento que eu gostaria de trazer, na era do Estado Novo, em que nós tivemos um dispositivo nunca mais reproduzido. E olha que nós tivemos uma longa história e recheada de vicissitudes. Esta Constituição previa que o presidente da República poderia tornar sem efeito uma decisão do Supremo que declarasse a inconstitucionalidade de determinada lei. E o presidente Vargas utilizou esse dispositivo 2 vezes. Na segunda vez, o saudoso ministro Carlos Maximiliano, bisavô do nosso estimado doutor Fernando aqui presente, profere um voto em que a Corte manifesta o repúdio veemente a este ato do presidente. Vejam bem, nós já estávamos na Segunda Guerra Mundial, em pleno Estado Novo. Há um voto memorável que está publicado, doutor Fernando, no volume 82 da Revista Forense, página 300 e seguintes. Neste voto, o ministro Carlos Maximiliano faz um exame de direito comparado, onde nenhum dispositivo, e nós tínhamos vários estados totalitários naquela época. Tínhamos a Itália fascista, a Alemanha nazista e a União Soviética, que era um regime comunista. E ele faz um estudo completo, dizendo que nem esses países possuíam um dispositivo como nós tínhamos. Essa repulsa do Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo ministro Carlos Maximiliano, e aqui a importância da integridade moral e da alta competência desse juiz, levou o presidente Vargas a um tamanho constrangimento que ele nunca mais repetiu, se utilizou dessa faculdade que lhe era atribuída pela Constituição. E a tal ponto que ele chama o seu ministro da Justiça, ministro Francisco Campos, que foi o homem que elaborou a Constituição de 37 e esse mesmo artigo, e pede para ele ir ao Supremo Tribunal Federal fazer uma visita ao Supremo, onde apresenta as desculpas do governo e mais. E o Supremo, compreendendo algo nunca visto na história do Supremo, e até o presidente revelou uma grandeza nesse sentido, com o faro político que Sua Excelência tinha.
O Supremo, compreendendo a importância daquele gesto, abre espaço ao ministro da Justiça, que profere um discurso no ano judiciário, inaugurando o ano judiciário do Supremo Tribunal Federal. Uma homenagem raramente concedida. Via de regra, quem discursa no Supremo Tribunal Federal são aquelas pessoas do seu regimento interno, os próprios ministros, o presidente da OAB e o Procurador-Geral da República. Inclusive, Carlos Maximiliano foi Procurador-Geral da República. Então, os senhores vejam a importância da independência do Poder Judiciário, do juiz, independentemente das garantias formais, e da importância do Supremo Tribunal Federal quando uma composição desta envergadura. Início de 45, meados de 45, todos nós sabemos, o presidente Vargas renuncia, né? As condições de governabilidade se esgotaram, o Estado Novo desaparece, assume a presidência da Suprema Corte, assume a presidência do nosso Brasil. Não havia presidente da Câmara nem do Senado, nem havia vice-presidente da República. A presidência da República é passada ao ministro José Linhares, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal na oportunidade, e que passa a governar por 3 meses, com amplos poderes. Cabe a ele reconstitucionalizar o Brasil e prepará-lo para as eleições que viriam a eleger o Marechal Dutra, presidente da República, e a compor a Constituinte, que seria eleita e elaboraria a Constituição de 1946. Nesse período, há um grande ministro da Justiça que colaborou, foi decisivo, um alagoano que se estabeleceu em São Paulo e que hoje é uma figura até pouco lembrada, Sampaio Dória. Foi professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E ele, em 3 meses, ele, digamos assim, ele expunge do nosso ordenamento jurídico aqueles preceitos do Estado Novo, né, que violaram os princípios, digamos, dessa nova república que nascia. Entre eles, o primeiro da fila foi esse artigo que permitia ao presidente da República tornar sem efeito uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarasse a inconstitucionalidade das leis. Esse poder, senhores, repito, esse alto poder político, político no sentido aristotélico, que todo juiz brasileiro tem, de, ao se deparar por uma questão jurídica, examinar a constitucionalidade das leis, é, digamos, a chave do bom funcionamento da República. Claro que no exame no exercício dessa competência, cabe a ele usar esse grande poder com comedimento. A nossa Constituição de 88, pelo fato dela ser demasiado extensa, aí se fala muito do ativismo do juiz, né? Por quê? Porque, como ela é uma Constituição muito extensa, ela limita excessivamente a liberdade do legislador. É difícil, ao editar uma lei, qualquer que seja, não tangenciar, ainda que de forma raspando a Constituição, os princípios constitucionais. Então, realmente, esse é o motivo que eu citei aqueles números dos senhores, que realmente é impressionante. Em mais de 200 anos, a Suprema Corte americana só declarou 1.080 leis estaduais inconstitucionais. Se for federais, é menos da metade disso. E nós, se nós formos investigar, eu não duvido que em 6 meses nós tenhamos declarações de inconstitucionalidade desse número. Digamos, essa grande atribuição do Poder Judiciário, né, é que permite, digamos assim, o exercício da função política na sua mais elevada expressão do Poder Judiciário. Eu gostaria de tratar, senhores, ainda que brevemente, de um tema que eu confesso que eu estudei bastante e que pode nos servir de, digamos assim, de trazer lições para a realidade brasileira. O caso Watergate. Eu possuo, provavelmente, as principais obras e os principais livros de memórias dos personagens envolvidos no caso Watergate, a começar pelo próprio presidente Richard Nixon. Vamos começar por este personagem. Richard Nixon, até pelos seus adversários, é considerado o presidente mais brilhante pós-Roosevelt. Era um homem intelectualmente extremamente preparado.
Em fevereiro de 1972, é ele quem faz aquela histórica visita ao líder chinês Mao Tse-tung, aquele aperto de mão que revolucionou o mundo. A China de hoje não seria nada, não fosse aquela abertura lá iniciada em 72, iniciou um novo ciclo, inclusive na distensão da Guerra Fria. 3 meses depois, em maio de 72, ele faz a histórica visita a Moscou. É a primeira vez que um presidente americano visita Moscou e assina um primeiro tratado de limitações de armas nucleares. O premier Brezhnev o recebe lá e logo devolve a cortesia e visita também o presidente em Washington. É ele quem encerra a Guerra do Vietnã, que ele sempre lembrava, foi iniciada pelos democratas. Mas, como ele mesmo diz nos seus livros de memórias, ele se cuidou das grandes coisas e tropeçou nas pequenas. E a pequena foi o Watergate. Ele sempre disse, eu serei lembrado provavelmente por 2 grandes atos: a visita histórica à China e o Watergate. Watergate, todos nós sabemos, o grupo encarregado, dentro do grupo do Comitê de Reeleição do presidente da República, do presidente Nixon, que era republicano, um segmento desse grupo instala em escutas telefônicas no comitê de eleição do presidente democrata. E eles são pegos, situado no edifício Watergate, e eles são pegos em flagrantes. O vigilante que passava ali vê aquele movimento e eles são presos em flagrante. Um desses personagens possuía um cartão do staff do presidente da República. Bom, a partir daí, nós sabemos a história, começam as investigações a nível tanto do poder, tanto a nível do parlamento, é constituído um comitê de investigação no Senado, com poderes de comissão de parlamentar de inquérito, e aqui eu quero deixar sinalizado um aspecto muito importante. Nos Estados Unidos, quando você é convocado a um comitê, você pode, valendo-se da 5ª emenda, não falar. Aquela garantia que veda a autoincriminação. Mas, se falar, não pode mentir. 3 ex-ministros do presidente Nixon, o Attorney General, que seria o nosso, guardado as proporções, o ministro da Justiça, Bob Haldeman, chefe da Casa Civil, e o secretário para Assuntos Especiais, os 3 foram condenados pelo crime de perjúrio e obstrução de justiça e cumpriram pena de 24 meses nos Estados Unidos. Mais 20 colaboradores do presidente também cumpriram penas de sentenças variando de 3 a 5 anos. E a República não veio abaixo por causa disso. Nos Estados Unidos, tanto o presidente da República quanto as mais altas autoridades são julgadas em primeira instância. Quando o comitê judiciário, o comitê do Senado começou a investigar o Watergate, se descobriu, a certa altura, que o presidente Nixon gravava as conversas no Salão Oval e todos os telefonemas dirigidos ao gabinete da Presidência da República. Bom, esse ato em si não é estranho aos presidentes da República. O presidente Roosevelt, em certos momentos, gravou as conversas também na Casa Branca. O presidente Kennedy, todos nós lembramos aquela crise dos mísseis, ele, tendo em vista a importância daquele momento histórico, ele gravou todas as reuniões que ele teve com seus assessores, versando a crise dos mísseis. E outros momentos. Lyndon Johnson fez o mesmo também. A diferença com o presidente Nixon é que ele gravou ininterruptamente todas as conversas e telefonemas durante quase 2 anos e meio. Então, ali temos um registro do dia a dia da presidência da República Norte-Americana. Quando se teve conhecimento dessas fitas, o comitê de investigação do Senado, bom, nós queremos ter acesso a essas fitas para saber, primeiro, se o presidente ordenou a invasão ao edifício Watergate, ou então, a partir do momento que ele tomou conhecimento, que medidas
ele tomou, ou seja, incentivando, seja obstruindo a justiça. A história não comprovou que Nixon tenha ordenado a invasão do edifício Watergate. Mas as fitas comprovaram que o presidente, quando tomou conhecimento da invasão, ele teve iniciativas no sentido de obstrução de justiça. Uma das primeiras conversas, e isso foi gravado, o presidente está instruindo o chefe da Casa Civil a, por sua vez, instruir o presidente do FBI a não ir muito longe nas investigações. Ele depois se justifica dizendo que houve uma contraordem depois, etc. Mas, quando, e aqui a questão nos interessa da seguinte aspecto, quando este fato foi revelado a público, não só o parlamento quis ter acesso às fitas, como o promotor, nos Estados Unidos não existe a figura do Ministério Público como nós a temos no Brasil. E quando surge um fato momentoso como esses, via de regra se nomeia um promotor independente, ele possui um orçamento para examinar, um orçamento e plenos poderes para, digamos, fazer a investigação. Isso houve no caso Nixon, isso houve no caso Irã-Contras, do presidente Ronald Reagan, e houve também em vários escândalos que ocorreram no governo Clinton. O promotor especial do caso Nixon requisita, através do magistrado, o juiz Sirica, que era um republicano, inclusive, o acesso a essas fitas. As memórias desse juiz Sirica, são muito interessantes. Eu tenho esse livro de memórias. O juiz Sirica envia uma ordem à presidência da República para que libere as fitas dos determinados dias lá que o promotor havia solicitado, que supostamente seriam os primeiros dias em que houve a revelação da invasão ao edifício Watergate. Há na praxe norte-americana, aquilo que se convencionou chamar o executive privilege. Isso não está previsto na Constituição, a Constituição americana possui 7 artigos, mas criou-se uma interpretação, inclusive dentro do Congresso Nacional norte-americano, de que o presidente possui o chamado executive privilege, que significa o presidente pode, quando solicitado a requisição de documentos pelo parlamento, ele pode, naquelas hipóteses de violação da segurança nacional ou de relações exteriores, negar acesso a esses documentos e determinar que os seus colaboradores, inclusive ministros, não precisem prestar sobre esses fatos esclarecimentos ao Congresso. Esse executive privilege foi regulamentado no governo do presidente Eisenhower e nunca havia sido desafiado na justiça. Ele fez uso desse dispositivo, desse princípio, perdão. O presidente Kennedy também o fez, Lyndon Johnson também. Nunca houve contestação nos tribunais quanto a isso. Houve, no caso, Watergate. Por quê? Porque o presidente Nixon, valendo-se dessa praxe, vamos dizer assim, que foi regulamentada por uma ordem executiva do presidente Eisenhower. Lembrem-se que Nixon foi vice-presidente de Eisenhower. Ele nega acesso aos documentos, às suas fitas, alegando que aquilo eram documentos do presidente e que, em relação a, inclusive, tendo em vista a segurança nacional, ele entendia que não era adequada a sua divulgação. Muito bem. A matéria, então, é judicializada. O promotor independente vai a juízo, o juiz Sirica, de primeira instância, juiz federal, em Washington, determina o acesso às fitas, e a Corte Suprema dos Estados Unidos, percebendo a importância dessa causa, que já estava dividindo a sociedade norte-americana, e que poderia até levar ao impeachment do presidente, avoca a questão. Avoca e chama-se o exame. São 9 os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. São 9 juízes. Por 8-0, a Suprema Corte entendeu que o executive privilege existe, que ele é necessário à presidência da República, que o presidente realmente possui essa faculdade, mas ele cede diante de uma investigação criminal. Na presença de um esclarecimento de um crime
esses documentos e esses funcionários são obrigados a depor. A partir do momento em que esta decisão é comunicada, dá conhecimento a público, a presidência Nixon praticamente termina. Praticamente um mês depois, em 8 de agosto de 1974, Richard Nixon torna-se o primeiro presidente da nação americana, e até hoje o único, a renunciar. A pressão foi tamanha, o Congresso já estava votando o pedido de impeachment, então ele sabia que a sua sorte estava lançada, e ele havia perdido, inclusive, o apoio do Partido Republicano. Vejam bem, senhores, ninguém acusava Richard Nixon de crime de corrupção, de peculato, de desvio de dinheiros públicos. O grande crime de Richard Nixon foi mentir à nação americana. A prática da obstrução de justiça. Quando eu disse aos senhores, dos 9 juízes da Corte Suprema, só 8 votaram, e de forma unânime. Inclusive, 3 por ele nomeado, Richard Nixon. Um deles manifestou impedimento. Era o juiz Rehnquist, que havia sido nomeado. Por quê? Porque ele fora assessor próximo do presidente da República. Então, os senhores vejam a ética. Ele foi um juiz, ele era assessor próximo, ele era o chefe de gabinete do ministro da Justiça, do Attorney General. Era uma pessoa próxima ao presidente. Então, ele disse, se fosse para votar um ato de governo, obviamente que não há impedimento algum. Mas, neste caso, que a sorte do presidente estava envolvida, ele entendeu que, no caso, evidentemente, ele disse, não, eu fui assessor próximo do presidente, possivelmente amigo dele, não posso participar dessa votação. Então, um ato digno de respeito. Um outro caso que pode nos inspirar bastante, eu já disse em outros momentos, eu acho que é uma matéria que merece ser discutida, a remuneração de juízes em palestras. Com a devida vênia, sei que há entendimentos contrários, mas eu entendo que o juiz não deve receber remuneração por palestras. Mais ainda um juiz da Suprema Corte. E isso é muito recente na nossa história. Digo-lhes, como disse, meu avô foi ministro do Supremo Tribunal Federal, no período que ele lá esteve, no que antecedeu, isso era simplesmente impensável. Impensável. Nenhum ministro era remunerado por outra forma que não fosse, digamos assim, os vencimentos do juiz. Né? Então, sei que há entendimentos que em sentido contrário, etc., mas isso é um fato recente na nossa história. Agora, vou lhes dar um fato da Corte Suprema dos Estados Unidos. Em 1968, o juiz Abe Fortas foi o primeiro juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos que foi obrigado a renunciar. Por quê? Porque se descobriu 2 coisas. Abe Fortas havia sido secretário particular, assessor particular do presidente Lyndon Johnson, que o nomeou para a Suprema Corte. Era um grande advogado. Era um grande advogado. Mas se descobriu que ele continuava, mesmo na Suprema Corte, assessorando o presidente, né, dando conselhos, frequentando com demasiada frequência o gabinete do presidente. Eu não vejo nenhum impedimento em que um juiz visite o presidente da República, mas, obviamente, com as agendas institucionais. Né? Mas se descobriu. Por quê? Porque Lyndon Johnson também gravava as conversas. Se descobriu que o Abe Fortas ele frequentava e aconselhava o presidente em matérias de governo. E também por um outro fato. Ele recebeu uma remuneração de seus antigos colegas de advocacia para proferir palestras. Isso causou tal comoção, esses 2 fatos, na sociedade americana, que já se iniciavam as discussões sobre o impeachment, e ele preferiu abortar essa questão e renunciou, e nunca mais pôde advogar nos Estados Unidos. Nós falamos no caso Watergate. Richard Nixon foi deputado à Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara de Deputados. Muito jovem. Senador da República. 2 mandatos consecutivos, vice-presidente da República,
no governo Eisenhower, provavelmente o mais jovem vice-presidente da República. Acho que ele não tinha 40 anos. Perde a eleição para Kennedy, advoga durante 8 anos, é eleito na sucessão de Lyndon Johnson em 68 e reeleito em 72. Menos de 2 anos depois, por causa de Watergate, ele é obrigado a renunciar. Era um grande advogado, um homem muito preparado. Quando ele renunciou, ele mesmo tomou uma iniciativa muito singular. Nos Estados Unidos, quando aqui no Brasil eu me formo, no dia seguinte eu posso advogar em qualquer tribunal, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma vez, naturalmente, realizado o exame de ordem. Nos Estados Unidos, não. São os tribunais que credenciam os advogados. E ele foi um grande advogado. Ele estava credenciado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando ele renunciou, ele mesmo tomou a iniciativa de pedir o seu descredenciamento na American Bar Association, que seria a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, e perante a própria Suprema Corte, porque ele sabia que jamais poderia voltar a advogar, porque havia mentido no caso Watergate. Bill Clinton sofreu também o processo de impeachment, todos nós sabemos, em relação ao caso Mônica Lewinsky, Paula Jones, né, acusações de assédio, uma série de outras questões. Um governo bastante conturbado. Embora tenha trazido, segundo os americanos, medidas importantes no campo econômico. Ele sofre o impeachment, mas é absolvido. Nos Estados Unidos, o presidente, mesmo admitida a acusação e remetido o processo ao Senado, ele não é afastado da presidência. Aqui no Brasil, instaurado o processo de impeachment, autorizado o processo de impeachment pela Câmara, o presidente é afastado, até 180 dias. E a experiência mostra que, uma vez afastado, os 2 casos que tivemos não retorna mais. Nos Estados Unidos isso não acontece, ele permanece na presidência. Ele é absolvido por uma estreita margem, mas o seu governo literalmente acabou. Pode-se dizer que ele concluiu melancolicamente. Terminado o seu governo, ele pretende advogar. Ele nomeou, acho que 4 juízes da Corte Suprema, nos 8 anos em que foi presidente da República. 3 ou 4 juízes. Ele postula o seu credenciamento. E a Corte Suprema, por unanimidade, diz, não, o senhor não pode advogar. Ele quis saber até o porquê, porque o senhor mentiu no caso Mônica Lewinsky. Então, os senhores vejam a importância para uma democracia da sinceridade dos homens públicos. Então, são algumas reflexões, eu não quero abusar dos senhores, que eu trouxe aqui para mostrar a importância do Poder Judiciário preparado, competente, atuando com discernimento e comedimento. Esses exemplos da grande democracia americana, que, inclusive, inspiraram Rui Barbosa na formação da nossa República, nos inspiram até hoje. E, para concluir, senhores, eu gostaria de ler um pequeno trecho de Rui Barbosa, escrito há pouco mais de 100 anos, e que eu tenho certeza que resumia o credo da vida dele. E eu tenho certeza que resume o credo da nossa vida. Disse o grande jurista baiano e brasileiro: eu creio na lei e não creio senão nela, mas na lei em sua verdade, em sua inteireza, em seu espírito desinteressado, sem cumplicidades com as conveniências dos amigos, nem capitulações ante as exigências do poder. Creio no desenvolvimento da República se ela se estribar na legalidade, mas vejo a legalidade profundamente viciada pelos estilos do Congresso e do Executivo. Creio que a ordem não pode eflorescer senão no seio da estabilidade e da justiça, mas vejo os depositários da ordem respirarem deliciosamente na agitação, animando-a, promovendo-a, propagando-a, e sinto empolarem-se cada vez mais acirradas as paixões políticas em que a vida oficial parece comprazer-se. Creio, de dia em dia mais urgente, um apelo a todas as forças vivas da nação, a todos os elementos válidos e sinceros do patriotismo brasileiro. Mas vejo a política tender, de dia em dia, mais à subdivisão, ao personalismo, ao espírito de grupo. E já não sei como acabo por descrer,
mas não descreio, porque da própria intensidade destes males há de nascer a regeneração em um movimento de consciência nacional, recuando ante o caos demagógico e a anarquia que nos ameaçam. Que esse movimento se opere pela ação das forças constitucionais, será o caráter da sua legitimidade e a condição da sua eficácia. Com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Essas palavras foram ditas há pouco mais de 100 anos. Me parece resumir o credo da vida desse grande brasileiro. Tenho certeza que resume o nosso credo. E, como tudo que Rui escreveu, cada vez se revela mais a sua atualidade. Muito obrigado, senhores, pelo privilégio que tive de comparecer nessa importante casa. Agradeço ao general Mourão, estimado amigo, a oportunidade que me trouxe de compartilhar com os senhores, resgatando alguns fatos históricos do nosso Brasil, da grande democracia americana, e que poderão certamente iluminar nossos caminhos. Muito obrigado pelo privilégio. Iniciaremos agora a fase dos debates. Passo a palavra ao general Oliveira Souza, encarregado de conduzi-lo. Bom, por enquanto temos 3 perguntas, e a primeira delas é do general Pradal. Como o Poder Judiciário autoriza a urna eletrônica, Tribunal Superior Eleitoral, quando se sabe que, pelo modelo adotado, não é auditável? Tem 7 vulnerabilidades, 4 sistêmicas e 3 operacionais. Senhores, eu já fui procurador regional eleitoral e, como magistrado do meu tribunal, já compus o Tribunal Regional Eleitoral. Posso dizer-lhes, então, que já fiz parte da Justiça Eleitoral. Eu ainda não vi demonstrados, eu confesso que eu não sou um expert em informática, né? Mas, digamos, eu sei que há uma preocupação muito grande digamos assim, a veracidade eleitoral, ou seja, aquele voto depositado na urna, efetivamente seja contabilizado. Eu lhes confesso que a urna eletrônica, se não me falha a memória, ela começou a ser implantada no Brasil em 96. Eu era, na época, procurador regional eleitoral substituto. E depois, quando fiz parte do Tribunal Eleitoral, essa matéria também foi examinada. Neste período todo, não houve uma contestação dentro de uma eleição de que o resultado depositado da urna não foi contabilizado. Eu sei que o Congresso Nacional aprovou uma lei, né, autorizando a impressão do voto, né, nas urnas. Eu não sei se o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade ou suspendeu a eficácia dessa lei. Eu acho o seguinte, como eles disseram, eu não tenho condições técnicas de avaliar se é possível invadir-se, digamos, o programa, o software da Justiça Eleitoral e alterar os resultados. Até agora, que eu saiba, isso não aconteceu. Agora, há uma preocupação de uma parcela expressiva da sociedade, a tal ponto que o Congresso Nacional editou uma lei essa que foi, inclusive, sancionada pelo Presidente da República e que agora foi contestado. Então, eu acho que isso certamente deverá sensibilizar a própria Justiça Eleitoral para ver mecanismos que possam, digamos, resguardar esse sagrado direito. No Rio Grande do Sul, houve um fato muito interessante, né? O general Mourão também é gaúcho aqui, então o senhor sabe da nossa história, da nossa tradição. Um dos motivos que levou à criação da Justiça Eleitoral era justamente para terminar com o chamado voto a bico de pena, né? Que o cacique político é que decidia. No Rio Grande do Sul, um homem muito íntegro, muito honesto, que era o presidente Borges de Medeiros, que se eternizou na presidência do Estado do Rio Grande do Sul. Certa feita, ele recebe um de seus líderes políticos, que tinha a dolorosa missão de comunicar a ele que, em determinado distrito, o partido havia perdido a eleição. Mas o presidente Borges de Medeiros, no seu estilo, ele nem questionou. Chegando o líder político, ele disse, muito bem,
boa tarde. O senhor veio comunicar que nós vencemos a eleição do distrito, né? Aí o líder político pensou bem, sim. Então, a Justiça Eleitoral veio para isso, né? Para que a veracidade do voto fosse contabilizado na urna. Ao longo de sua história, sua longa história, e eu disse aos senhores, apenas no Estado Novo, ela deixou de funcionar. E justamente por o homem que a criou. Não houve prova de que digamos assim, que desde que ela foi criada, que houve, digamos, uma fraude significativa que não tenha sido por ela apurada. Agora, acho que essa preocupação da sociedade, que foi materializada pelo Congresso na edição de uma lei, deve servir para inspirar, certamente, o Tribunal Superior Eleitoral para ver, pelo menos, resguardar, com possibilidades que se possa apurar, efetivamente, a veracidade do pleito. Mas, como eu lhe disse, eu realmente não sou um expert nessa parte de informática. Bom, o próximo debatedor, Euro Brasílico Vieira Magalhães, tenente-coronel reformado da FAB. Sabemos que o maior perigo para um país é o povo não acreditar mais na santidade das leis e da justiça. E que, como disse Sêneca, somos escravos das leis para podermos ser livres. O que se poderá fazer para corrigir a grande hipocrisia da atual Constituição e de muitas leis do Brasil, que atribuem direitos exagerados a quem não os merece, por nada ter feito para conquistá-los, e isenta de deveres e obrigações cidadãos que não gostam de se esforçar ou de respeitar as leis extremamente benevolentes com aqueles que infringem as leis, não respeitam os cidadãos e o pacto social, levando a justiça do Estado ao descrédito por tanta impunidade. Como reformar essas leis? E quem as elabora são hoje os maiores criminosos e beneficiários dessas leis injustas, incorretas e hipócritas, os lobos e hienas do poder legislativo e as quadrilhas criminosas que os apoiam. Como reformar o país e o judiciário para que este seja realmente um poder independente e harmônico e funcione a favor do cidadão, do pacto social e do Estado? É uma pergunta bastante longa, né? Mas eu gosto muito de história militar. E o começo da pergunta, muito interessante, a importância da defesa das leis. E eu me lembro 300 valorosos espartanos ao defender as Termópilas, e hoje tem uma placa lá, uma frase muito interessante. Eles foram massacrados, mas retardaram o exército persa, que queria invadir a Grécia, e permitiu que os gregos se unissem e expulsassem o invasor. Lá figura a seguinte placa, que o rei de Esparta, Leônidas, teria dito: diga aos gregos que morremos na defesa das nossas leis. Então, os senhores vejam a importância do cumprimento das leis. Concordo, nós temos eleições agora em menos de 2 meses. Todos nós concordamos que algumas leis não estão mais de acordo, digamos assim, com a consciência do nosso país, com o que a sociedade exige, da nossa nação e dos nossos homens públicos. A Constituição de 88, eu tenho dito, lamentavelmente, ela nasceu já obsoleta, né, depois da queda do Muro de Berlim. É uma Constituição muito extensa. Mencionei aos senhores, a nossa primeira Constituição republicana tinha 91 artigos. A nossa aqui, só no corpo permanente, são 245, se não me falha a memória, mais 114 no ADCT, que é o tamanho da Constituição italiana. Certamente, nós estamos agora, nas próximas eleições, o Parlamento Federal será renovado, a Câmara dos Deputados, e 2/3 do Senado. E eu acredito, qualquer que seja, digamos assim, a nova liderança política, ou as novas lideranças políticas que sairão das eleições,
irão se deparar com os desafios que o nosso Brasil tem, inclusive no campo econômico. Acredito que, em breve, nós iremos nos deparar com a necessidade ou de uma Constituinte, e aí corremos o risco de termos um texto pior do que temos, ou, o que me parece talvez mais razoável, promover um enxugamento, digamos assim, uma lipoaspiração da Constituição, mantendo no seu texto aquilo que realmente deve figurar na Constituição. Por exemplo, reforma da Previdência. As normas da Previdência, elas se alteram com a alteração demográfica de uma nação. Uma Constituição se imagina que ela seja perene, que ela vá durar décadas, séculos. A Constituição americana sobrevive há mais de 200 anos, com 20 e poucas emendas, 27, se não me falha a memória. Então, os senhores vejam, agora, no momento em que se coloca tudo na Constituição, ela envelhece muito rapidamente. É exatamente o que aconteceu com a nossa. O número de emendas já aprovadas, nem sei qual foi o número da última emenda, 102. Então, os senhores vejam, isso em 30 anos, estão comemorando agora os 30 anos da Constituição. Então, certamente, as novas lideranças que surgirem das eleições, até pelos desafios econômicos, várias reformas que precisarão ser feitas, isso aí, acho que todo o espectro político me parece que é um consenso, essa matéria terá que ser enfrentada. Agora, na questão ali, não foi perguntado expressamente, mas eu vou interpretar implicitamente, em relação, por exemplo, ao Poder Judiciário. Há uma queixa que é vetusta, que a justiça é lenta. O célebre estadista francês, o cardeal de Richelieu, ele tinha uma frase muito interessante. É mais fácil apontar os defeitos da justiça do que obter-lhes remédio. Todos nós sabemos quais são os males da justiça. Isso vem desde tempos imemoriais. A justiça é cara e a justiça é morosa. Muito bem. Ela é cara por quê? Ela é cara porque ela é morosa. Quer dizer, a pessoa que pretende valer seus direitos, ela leva muito tempo. Às vezes, as pessoas falecem e não obtiveram aquilo que a justiça determinou, a sua reparação. Essa morosidade, senhores, isso certamente, o novo parlamento terá todas as condições de enfrentar essa questão. Esta morosidade só será efetivamente revertida necessariamente com a diminuição dos números de recursos. Isso vale tanto para a justiça civil quanto para a justiça criminal. Às vezes se fala aí nas decisões em matéria penal que tem pouca efetividade porque face à gama de recursos que existe. E o mesmo se diga no plano da justiça civil. Tá? Então, as nossas leis processuais, processual civil, processual penal, nós tivemos um Código de Processo Civil aprovado há poucos anos. A meu ver, mais males do que bem ele trouxe. Não foi bem inspirado, é um código que veio com a pretensão de desburocratizar a justiça, mas não é o que aconteceu. Rapidamente terá de se fazer, digamos assim, uma reforma nesse código. E o Código de Processo Penal é o mesmo que nós temos do Estado Novo, 1941, que foi um código bom para a época que foi editado. Mas de lá para cá ele já sofreu alterações, mas, enfim, a atualização dessas leis, se se quer maior efetividade de justiça, teremos de necessariamente diminuir os recursos. Acho que o Brasil é um dos países mais generosos em termos de recursos oferecidos, seja na justiça civil, seja na justiça criminal. Isso necessariamente terá de ser examinado. Não é culpa do juiz, um processo longo e moroso. Enfim, isso é uma questão, cabe ao juiz aplicar as leis. Eu não posso dizer que essa mesa é vermelha se eu estou vendo, todo mundo está vendo que ela é azul. Né? Então, realmente, isso terá de ser revisto. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior das democracias americanas, a maior democracia do nosso mundo civilizado, as sentenças são executadas. Raramente há recurso para as cortes de apelação. Nós estamos falando no 2º grau de jurisdição. Nem vou falar da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte conhece por ano, 100 casos.
50, assim, entre 50 e 100 casos. Mas julga efetivamente pouco mais de 10. Claro que aqui é uma peculiaridade do direito americano. Lá o federalismo é absoluto, quer dizer, todos os estados legislam sobre todas as matérias. Então, a necessidade de uma Suprema Corte para dirimir e interpretar o direito federal, por exemplo, é mais limitado. A Constituição são 7 artigos. Aqui, toda a legislação, toda ela, é de nível federal. Os estados não têm competência para legislar na maior parte da legislação. Então, necessariamente, isso leva à necessidade de um maior acesso a uma Corte Federal para uniformizar. E a nossa Constituição, com o tamanho que possui, qualquer questão, por mais singela, eu posso embutir nela uma questão constitucional que poderá levar ao acesso da Suprema Corte. Então, senhores, falamos do caso Watergate. A Corte Suprema dos Estados Unidos não tomou conhecimento de nenhum dos casos envolvendo o caso Watergate, nem conheceu. Não se esqueçam, 3 ministros do governo Nixon foram cumprir pena. 20 de seus colaboradores próximos foram cumprir pena. Proferida a decisão de primeira instância, já começou a execução da pena. Recentemente, houve um fato histórico importante até aqui. Os senhores devem se recordar, no governo do Bush Filho, presidente Bush Filho, quando houve aquela questão da guerra do Iraque, um diplomata norte-americano aposentado, um embaixador aposentado, escreveu um artigo contra a invasão do Iraque, questionando os motivos daquela invasão. E ele era casado com uma senhora, Valerie Palmer, até foi objeto de um filme, que era agente da CIA. Como forma de penalizar esse embaixador, ele já estava aposentado, não dava para mandar ele para o outro lado do mundo, vazou-se a condição da esposa dele de agente da CIA. Isso é um crime federal gravíssimo. E expôs essa senhora, que inclusive estava atuando no Oriente Médio, e com várias operações de andamento, expôs não só a segurança dela, como as próprias operações que cabia ela coordenar. Bem, senhores, ao longo da investigação, se comprovou que a pessoa que havia liberado essa informação era o chefe de gabinete do todo-poderoso vice-presidente de Bush, do presidente Bush, que era o Dick Cheney, que foi vice-presidente do presidente Bush. Ele foi processado e imediatamente fez um acordo com a promotoria. Era advogado, nunca mais poderia advogar. Então, ele cumpriu parte da pena, fez o acordo, e aquilo foi um escândalo tão grande que quase arrastou o vice-presidente Cheney no impeachment. Então, aí os senhores vejam a importância da democracia. Claro que no início, e qual foi o crime dele? Aí é que está. É isso que eu, além de divulgar esse nome, obstrução de justiça. Porque no momento que começou a investigação, tentou-se de todas as formas, digamos assim, sonegar essa informação. Então, senhores, eu acho que essa questão do acesso à justiça, da rapidez da justiça, terá de necessariamente ser, digamos, enfrentada na próxima legislatura. E eu vou lhe dizer outra coisa que também contribuiria muito para isso. Terminar com o foro por prerrogativa de função. A maior democracia dos Estados Unidos é a maior democracia. Do presidente da República ao juiz da Corte Suprema, todos são julgados em primeira instância, na Justiça Federal. Não vejo por que não pudesse acontecer o mesmo no Brasil, e a perda desse foro, eu digo, em relação também aos próprios magistrados. Eu acho que isso é uma matéria, isso já foi aprovado por unanimidade no Senado e está sob exame da Câmara dos Deputados. Acho que todos nós concordamos que a Câmara dos Deputados, a atual legislatura, não está, digamos assim, terminando assim como a sua missão, a sua legislatura, como o povo brasileiro gostaria. Acho que ela prestaria um grande serviço ao país se concluísse essa votação, por unanimidade. Aí, as duas casas, por unanimidade, terminariam o foro por prerrogativa de função para, e repito, para as autoridades dos 3 poderes. Me perdoe se eu me estendi, mas eu acabei já complementando a resposta. Não, agora quem vai se estender um pouco sou eu. Nós temos quatro perguntas que dizem respeito ao STF. Então, permita-me ler todas as 4.
Considerando a avaliação da sociedade brasileira na atualidade em relação à validade do critério de nomeação de juízes do STF, nos aspectos de experiência de vida, idade e saber jurídico, Vossa Excelência entende que a melhor forma na escolha dos ministros do STF seria através da comprovada competência e eleito por um conselho de renomados juristas? A primeira foi do Coronel Almeida, a segunda, Álvaro Maier, esta agora, Coronel Simval. Nas Forças Armadas, ninguém é promovido por indicação. Como se admite uma Suprema Corte que possui membros indicados sem condições técnicas do exercício do cargo? Neste assunto, as Forças Armadas são exemplo para a Justiça? E, Tenente Coronel Cláudio Márcio Ferreira, há algum mecanismo na Constituição Federal que permita retirar um ministro do STF? Essas três, né? Bom, são perguntas excelentes, né? e que se colocam naturalmente a debate. Penso que o problema não é um mecanismo de nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou lhes dizer que o sistema atual, com todas as suas possíveis imperfeições, ainda é o melhor sistema. O presidente da República nomeia, o Senado da República examina a indicação. Eu vou me permitir me estender um pouquinho aqui, e puxando sempre o exemplo histórico. O nosso modelo é inspirado no modelo norte-americano. O que acontece lá? O que tem faltado ao Brasil? Tem faltado Senado, com todo o respeito. Nos Estados Unidos, uma indicação à Suprema Corte leva, no mínimo, 60 dias, senhores, no Senado. Até vou dizer mais, vou complementar. Toda a magistratura federal, toda, é nomeada pelo presidente da República, com aprovação pelo Senado. E é uma magistratura de alta categoria. Isso eu posso lhes dizer. Tanto é que foi ela que inspirou o Rui Barbosa quando criou a Justiça Federal no Brasil, na Constituição de 1800, no decreto do governo provisório e depois na Constituição de 91. Mas, como eu disse, a sabatina lá leva, em média, 60 dias. E há um comitê judiciário que examina com bastante cuidado e discernimento a indicação. O presidente Nixon, na sua campanha eleitoral, ele tinha como condição, ele utilizava, eu quero renovar a Suprema Corte. Ele indicou 4 juízes. 2 foram rejeitados. 2 foram rejeitados, porque eram pessoas que o parlamento entendeu, o Senado, perdão, entendeu que não estavam à altura. O presidente Trump, logo que iniciou o mandato, e eu não vou entrar aqui no mérito da presidência, mas um presidente eleito, ele goza naturalmente da boa vontade do público, do próprio parlamento. Até se diz aquele namoro de 90 dias. O candidato dele levou 60 dias para ser examinado. E a sabatina, o que se nota, os senadores efetivamente se preparam para a sabatina. Aqui as nossas sabatinas levam uma tarde, muitas vezes examinados em 4 horas, 2 horas, 3 horas. Né? Então, obviamente, que isso é pouco. Né? A sabatina não é para expor uma pessoa, por exemplo, ao ridículo, ou fazer perguntinhas tolas assim, como se fosse uma pegadinha de vestibular. Não. Tem que examinar o currículo do indicado, naturalmente, a probidade moral dele, mas o currículo. Se é um juiz o indicado, vamos ver as sentenças desse juiz. Como dizia o meu saudoso avô, a indicação de um juiz, ela até de carreira, é relativamente fácil, porque tudo que o juiz despacha e decide é publicado num jornal que todos são obrigados a ler, o Diário da Justiça. Então, está tudo registrado. Se é um advogado, vamos ver quem é o advogado. Se é um professor, o que ele escreveu.
as condições dele, se é um integrante do Ministério Público, mesma coisa, como foi a atuação dele. Isto é que deve ser examinado. Desde a presidência Eisenhower, mais ou menos se observou nos Estados Unidos, isso não está na Constituição, mas o presidente Eisenhower, ele disse, eu não quero nomear ninguém para a Suprema Corte que não tenha antes passado por um tribunal. E isso foi mais ou menos um princípio observado desde a presidência Eisenhower, que se iniciou em 54, com uma outra exceção. Então, por quê? Porque ali se vê a Suprema Corte é um tribunal. Quer dizer, a pessoa que vai para lá já tem que ter alguma experiência de vida, alguma experiência de tribunais, não pode ser um neófito que surgiu ontem. O ministro Paulo Brossard, comentando uma vez, eu me recordo, personagem da vida pública recente do Brasil, ele disse, mas quem são essas criaturas que eu tenho que ir para a internet para saber de quem são? Isso, os senhores concordam que é inconcebível numa Suprema Corte, né? Então, esses critérios, e aí a importância de um bom ministro da Justiça. Nos Estados Unidos, o Attorney General, que, guardadas as proporções, seria o ministro da Justiça, e cabe a ele submeter o presidente da República. Via de regra, os presidentes não são juristas, né, e não são, digamos assim, não têm esse conhecimento. Então, cabe ao ministro da Justiça, em se avizinhando uma vaga, examinar os nomes. Agora, o que eu acho lamentável, eu já comentei, é pessoas que vão lá se oferecer. O próprio ministro Paulo Brossard relatou, não me disse nunca o nome, mas relatou uma experiência interessante que ele teve quando ministro da Justiça, ele foi ministro da Justiça do presidente Sarney, avizinhava-se uma vaga no Supremo, e determinado cidadão, ele nunca me disse quem era, eu também não perguntei, foi lá, chegou para ele, entregou um currículo. Olha, vai surgir, tem uma vaga, em breve eu gostaria que meu nome fosse submetido ao presidente da República. O ministro, com aquele ar muito peculiar dele, olhou o sujeito certamente de alto a baixo, achou muito esquisito aquilo, botou lá numa gaveta. Ele despachando com o presidente Sarney teria dito, o senhor não recebeu uma visita do fulano de tal? Sim. Ele não distribuiu, lá, não deixou um material com o senhor? Deixou. O que o senhor acha? E a resposta do ministro diz exatamente o que eu penso. Este é um cargo que não se pede. Aquele que vem aqui se oferecer está fora das cogitações. É exatamente isso. Quer dizer, esse é um cargo que se é buscado. Um cargo que aí cabe ao ministro da Justiça, ou a quem ocupar essa elevada pasta, encaminhar ao presidente as possíveis indicações desse nome. Então, a questão, digamos assim, eu citei o caso do ministro Orozimbo Nonato, no governo do presidente Dutra, que era um homem digno e honrado, isso me foi dito pelo meu avô, o ministro Thomson Flores, e foi relatado a ele pelo ministro Luiz Gallotti, que foi o presidente do Supremo que o recebeu. No governo do presidente, houve uma vaga no governo do presidente Dutra, e a imprensa começou a noticiar um nome que possivelmente seria o escolhido. E o Supremo Tribunal Federal de então, disse, não, esse nome não é possível. Esse nome não está à altura do Supremo Tribunal Federal. E reuniu-se, acho que uma oportunidade única, mas aí se revela a autoridade da Corte, composta desses grandes homens públicos, né, Luiz Gallotti e homens dessa cepa. Luiz Gallotti havia sido indicado pelo presidente Dutra, e havia sido procurador-geral da República no governo Dutra. Então, tinha uma certa proximidade com o presidente Dutra. O Supremo se reuniu e disse, olha, eu sei que é algo desagradável, mas nós gostaríamos que o senhor comunicasse ao presidente que esse nome não está à altura do tribunal, e que ele não expusesse à corte essa pessoa. E dito e feito, o ministro Luiz Gallotti solicita uma audiência com o presidente Dutra, prontamente atendido, e comunica a ele, olha, presidente, o Supremo se sentiria muito desconfortável com a nomeação dessa pessoa. Né? E o presidente Dutra teria respondido o seguinte, bem, eu realmente não decidi ainda quem irá para essa vaga. Mas se um possível nome a ser cogitado causa esse desconforto ao Supremo Tribunal Federal, pode ter certeza que esse nome está descartado. Né? Isso é uma passagem histórica importante. O senhor, uma das perguntas é, um mau ministro, qual seria a solução? Só existe no Brasil uma, o impeachment.
nunca foi efetivado, que eu saiba, na história recente, com certeza, nunca foi efetivado, nunca tivemos um processo sequer andando de impeachment. Essa é a solução. Né? Nos Estados Unidos, eu lembrei aos senhores, o juiz Abe Fortas, quando se apurou que ele continuava aconselhando o presidente Lyndon Johnson e recebeu por palestras remuneradas, ia se iniciar um processo de impeachment, e ele renunciou. Né? Então, o caminho seria o processo de impeachment. É a única forma de se afastar um ministro do Supremo Tribunal Federal, na nossa Constituição. Eu não sei se eu respondi tudo, porque a pergunta era ampla. A próxima pergunta é do general Eduardo. Por que a Associação de Magistrados não se posiciona de forma mais enfática contra os desmandos do judiciário brasileiro? Olha, as associações, elas são órgãos, digamos assim, corporativos, né? Mas elas têm se pronunciado, são várias associações de magistrados. Temos a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, das Justiças Estaduais, cada uma tem. Elas, quando, por exemplo, juízes estão examinando ações penais envolvendo autoridades, inclusive do Poder Judiciário, elas têm defendido, umas com mais ou menos vigor, os magistrados. Então, eu não posso dizer que elas tenham sido omissas, né? Isso aí eu acredito que não. Mas elas têm se posicionado. Por exemplo, o juiz Bretas, eu me recordo aqui, o juiz Bretas, quando ele foi atacado, acho que no início do ano, no ano passado, a Associação dos Juízes Federais no Rio de Janeiro e a Associação dos Juízes Federais do Brasil o apoiaram. Último debatedor, general Paulo Assis. O que o senhor diz sobre a apuração secreta e não transparente? Deve ser referente às eleições, né? Perdão, Vossa Excelência, o senhor podia repetir? O que o senhor diz sobre a apuração secreta e não transparente? Sim. Olha, a Justiça Eleitoral, e aí eu dou o meu depoimento. Quando há apuração, vamos nos lembrar no caso que era por cédula escrita. Todos os partidos, os fiscais de partidos, em cada sessão eleitoral, estavam presentes. Agora, está dentro do aparelho, digamos assim, das urnas eletrônicas. Agora, os partidos políticos, eles estão presentes em todos os momentos da apuração eleitoral. Quer dizer, eu confesso, como eu lhe disse, eu não tenho elementos técnicos para contestar a lisura da urna eletrônica. Agora, reconheço que é uma preocupação da sociedade, digamos assim, em que isso seja esclarecido melhor. Tanto que se aprovou essa lei, e acho que, quem sabe agora na próxima legislatura, que essa aqui já está finalizando, esse processo possa ser aperfeiçoado. Porque a urna eletrônica, a apuração eletrônica, perdão, ela é fruto de uma lei eleitoral, de uma lei federal. O Congresso tem o poder de alterar? Claro que tem. De aperfeiçoar o mecanismo? Com certeza, sim. Então, eu acho que a nova legislatura, que irá se inaugurar a partir, acho que de fevereiro, terá todas as condições de, visitando a Justiça Eleitoral, aí também é importante o ministro da Justiça, né, coordenar os estudos para a melhor, digamos assim, o aperfeiçoamento do sistema. Uma coisa é certa, há uma preocupação da sociedade em, digamos assim, de afastar qualquer suspeita sobre a urna. Acho isso legítimo. Então, acho legítima a preocupação e acho que a nova legislatura poderá aperfeiçoar isso. É uma lei federal, ela pode ser alterada, e isso, acredito que o Congresso poderá fazê-lo. Não, essa apuração hoje, ela se dá, digamos assim, na contabilização daquele material todo que vem do Brasil inteiro, aqueles relatórios, né?
Esses relatórios, isso eu lhe digo, os fiscais de todos os partidos políticos que concorrem às eleições, eles estão presentes, eles podem comparecer, eles podem solicitar ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, participar, estar presentes lá e acompanhar todo o processo. Eu por si só, eu vou dizer, eu não conheço, nenhum de nós conhece, digamos assim, nenhum caso específico que tenha havido alteração, adulteração de uma urna eletrônica. Há estudos que, digamos assim, estão preocupados se isso é possível, se é viável. Se isso é possível, eu lhe confesso que eu não sei. Mas eu não sei de nenhum caso, até hoje, comprovado, de que determinada urna eletrônica foi alterada, digamos, por um hacker. Eu não sou especialista. Não, mas é isso que vai trazer o resultado, né? Agora, os partidos políticos poderão, como eu disse, eu acho que esse processo, de qualquer sorte, o parlamento tem toda a legitimidade, é uma preocupação da sociedade. Quanto a isso, não há dúvida. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral também deve ser sensível a esse clamor e, quem sabe, de comum acordo, trazer salvaguardas para isso. Antes de finalizarmos este evento, rogamos aos presentes que permaneçam sentados, pois o excelentíssimo senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento e de uma lembrança ao excelentíssimo senhor desembargador Thompson Flores. Bem, senhoras e senhores, dentro da nossa instituição, o Clube Militar, e em particular aquela de onde eu vim, a maioria daqui também veio, que é o nosso Exército, a gente define competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiência. Eu não tenho a mínima dúvida que o desembargador Thompson Flores hoje deu um show de competência para todos nós. E esse período que passamos aqui, vendo um passeio pela história, não só do nosso país, como a de outros países, aumentou significativamente o nosso cabedal de conhecimento. Por isso eu peço uma salva de palmas novamente. Eu gostaria de agradecer aos senhores o privilégio que tive de poder falar perante tão seleto auditório e dizer-lhes, confiem no Poder Judiciário. Há mais de 50 anos, um grande juiz de São Paulo disse uma frase da qual eu nunca me esqueci. Os juízes brasileiros, eles têm atuado de forma íntegra, honesta, com o erro próprio dos homens, mas com a dignidade própria dos juízes. E é isso, senhores, que eu lhes asseguro. Os juízes, a imensa maioria, são homens dignos, honrados e abnegados que estão realizando o seu trabalho. Muito obrigado por ter permitido a este modesto juiz da província ter vindo aqui compartilhar algumas ideias com os senhores. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos e aproveitamos para convidá-los para o próximo evento, painel a ser realizado pelos clubes Naval, Militar e de Aeronáutica, no dia 4 de setembro, às 14 horas, no Salão dos Conselheiros do Clube Naval, sede social, abordando os temas segurança da urna eletrônica e segurança da informação digital. As inscrições para o evento deverão ser feitas até 31 de agosto, no endereço eletrônico ora projetado.